Uma das características mais marcantes da Casa de Deus são seus ministérios, que consolidam o grande propósito da igreja, que é amar a Deus servindo pessoas, fazendo discípulos. E hoje você vai conhecer e entender como eles funcionam. Um dos ministérios mais antigos é o Ministério dos Ônibus, que se tornou uma marca forte da primeira Igreja Batista de Jundiaí. Com seu crescimento e reputação, alcançando outras cidades, muitas pessoas queriam conhecer a igreja, mas a locomoção naquela época era ainda bastante limitada, e mediante essa necessidade, algo surgiu no coração dos pastores. A história da nossa igreja ela começou a se espalhar, né? Pelos 4 cantos aqui ao redor de Jundiaí. Começaram a vir pessoas de todo canto, né? E esse pessoal queria participar de todas as programações da igreja, coisa e tal. E eles vinham procurar o pastor, como que a gente faz? A gente quer vir em todos os cultos, todos os trabalhos, mas é tão longe, não sei o quê. Aí surgiu a ideia de alugar ônibus. E nós começamos a alugar, acho que 1 ou 2 ônibus. Lá justamente para Campo Limpo e Várzea, que eram os lugares mais longínquos que tinha, né? Então esse ônibus ele era alugado por mês e vinha, não sei se era só no domingo ou no sábado também, não me lembro esse detalhe, mas começou assim. E de repente nós começamos a perceber, o tesoureiro principalmente da igreja, né, que o valor que a gente estava gastando para pagar o aluguel desses ônibus por mês, dava para a gente comprar um ônibus usado, né, e ficar com esse ônibus para nós, e não precisava mais alugar os ônibus. E foi onde surgiu a ideia. Aí o pastor resolveu fazer uma campanha na igreja e adquirir ônibus. Depois o pastor fez mais uma campanha para comprar mais 2. Ao invés de 2, nós compramos 4. A oferta, o povo, né? Então nós começamos praticamente com esses 6 ônibus. Aí nós fizemos linhas lá em Campo Limpo, lá em Várzea, e fizemos linha aqui, acho que Jundiaí-Mirim, ali Santa Gertrudes, né? Nós fizemos linhas assim em lugares estratégicos aqui, que eram bem longe, para poder trazer o pessoal para a igreja, trazer e levar para casa, né? Realmente foi algo assim que o pastor Jorge fez de muita coragem. Não era qualquer pastor que tinha coragem para fazer um trabalho desse, não. E foi crescendo, e quanto mais foi crescendo, mais nós fomos adquirindo ônibus, né? E cada vez começou a vir mais gente, principalmente quando a gente fazia campanha. Nossa, os ônibus vinham lotados, vinham transbordando. Quando nós tínhamos retiros lá na Serra também, os ônibus levavam o pessoal, ficava tudo lá estacionado, né? Quando terminava, trazia. Então a gente conseguia levar muita gente para os nossos trabalhos, né? Então foi um trabalho assim, acho que há uns 3, 4 anos atrás que eu passei esse ministério para outros irmãos, né? Que eu já estava lá quase há 30 anos, né? À frente desse ministério. Mas eu glorifico a Deus pela oportunidade que Deus me deu de fazer parte desse ministério, um ministério muito frutífero, que trouxe muitas pessoas que de outra maneira jamais teriam vindo conhecer a nossa igreja. Nosso ministério é enorme e eu quero dizer para você a honra imensa que é de servir essas pessoas que estão aqui trabalhando. Eu tenho uma honra imensa e gigantesca por poder fazer parte desse ministério e através da oração, através da dedicação ao Senhor, poder ouvir a voz de Deus para onde Ele quer liderar a nossa igreja, no louvor, nas artes criativas, em como nós vamos comunicar quem a nossa igreja é e, acima de tudo, falar sobre Jesus, aproximar as pessoas de Deus. A responsabilidade é muito grande, sabia? Mas a honra sobrepassa tudo isso, porque afinal é a minha honra em poder servir a todos no Ministério Criativo e a igreja através do louvor, das artes criativas e da comunicação.
Mas é claro, quando a preparação nas salas de dança, de teatro, nos estúdios e na coxia terminam, é quando a verdadeira ação começa, a ação de adorar a Deus em comunidade, com a igreja. Você já não foi tocado numa campanha, durante um louvor, durante uma palavra? Eu posso dizer para você sinceramente que a nossa maior alegria é ver a igreja de mãos levantadas, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, tendo vidas transformadas e se conectando com o Criador, com a pessoa que te fez com um propósito e um plano para a sua vida. O nosso desejo é que você escute a voz do Espírito Santo e a vontade que Ele tem para a sua vida. É aí que nós ficamos muito felizes em servir você, a igreja. Tem muita preparação que você não sabe. Tem muita coisa que acontece aqui. Os voluntários são muitos para fazer com que essa grande igreja abençoada aconteça. A preparação dos líderes, os encontros de líderes, as mentorias, todos os momentos que nós temos em comunhão para preparar a igreja, para poder receber a igreja com toda a excelência possível. O melhor que fazemos, servindo com os nossos valores, o serviço, amar o outro, a família. É muito bom termos valores a sermos guiados para como fazer as coisas. Lógico que tem os seus desafios, tem a sua preparação necessária, mas eu posso dizer para você que não há honra maior do que servir você, a Igreja de Cristo, a casa de Deus. Mas é claro que tudo o que você vive na casa de Deus, durante os cultos, nas campanhas e em todas as programações, só é possível porque existe um corpo de voluntários, de pessoas chamadas por Deus, que disponibilizam seu tempo, seus talentos, seu amor e alegria por servir. E o Ministério da Recepção demonstra esse amor por servir pessoas com excelência e profundidade. A recepção, ela é a porta de entrada para a igreja. Eu já recebi, já tive essa oportunidade, Deus já colocou na minha frente pessoas muito machucadas, pessoas muito feridas da sua trajetória lá fora. E foi muito importante. Importante tanto para a pessoa como para mim também foi importante. Para mim enxergar e conseguir passar para as pessoas a importância que é a recepção. Porque as pessoas chegam já na igreja precisando de algo. E muitas vezes quem está à frente é o que já dá o impacto para a pessoa. Como tem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica, né? E realmente é mesmo. Você chegar com um sorriso, um abraço, um aperto de mão de uma pessoa que está necessitada, isso faz a maior diferença para a pessoa no dia. E sem falar a bênção que você recebe, né? Também. A gente tem muita experiência na nossa vida, né? Que a gente, depois que passou a fazer parte do ministério, desde quando a gente começou no ministério, e agora como líderes do ministério, a gente teve bastante dificuldades, né, antes na nossa vida, e a gente foi muito abençoado, né? A gente foi abençoado. A gente fala no ministério para o nosso pessoal, né? Que você tá na recepção não é só bênção para os outros, é bênção para você também, né? Se você dedica o seu tempo, uma parte do seu tempo para Deus, Deus recompensa 10 vezes mais, ou até 20 vezes mais, né? Então isso é gratificante. Quando levanta alguém para o ministério, a gente também fala para eles, né? Fácil não é. Parece ser fácil, é chegar aqui tudo bonitinho, ficar sempre na frente, mas não é fácil. A gente tem que renunciar a algo, mas isso a gente vai colher lá para frente. Nossos filhos vão estar colhendo, nossos netos também vão colher o que a gente está plantando agora. Eu participei de muitos ministérios na igreja, é muito interessante, passei por vários ministérios, né? E hoje, quando surgiu o Ministério Elas, que outro dia me perguntaram, foi quando eu estava na Austrália com a Ana, acho que num culto de Sisterhood lá com ela, e onde veio, que antigamente a gente tinha o Ministério de senhoras, que era antigamente, era às quintas-feiras à tarde, né? Eu falava, mas eu não quero isso para as mulheres, eu quero algo a mais para elas, né?
quando eu comecei a buscar inspirações, buscar mulheres de referência, porque as mulheres antigamente elas não tinham uma importância tão grande, nem tanto dentro da igreja também, e também fora da igreja. Então eu comecei a ir em muitos eventos, eu pegava a pastora Edna, vamos embora conhecer eventos, ver como que funciona, trabalho para mulheres, até quando a gente começou a fazer aqui. E buscando também referências, né? E se tornando referência para as mulheres. Mas não só como mulher, mas como cristã. Porque eu não tenho que ser só como referência, como sendo uma líder de mulher, mas como uma cristã verdadeira. Aquilo que eu sou aqui, eu sou fora, eu sou em casa. Então é uma referência geral. Ser uma referência geral. Não só para mulheres, mas para todas as pessoas, né? No corpo de Jesus Cristo e na terra representando o nome de Jesus. A Casa de Deus acredita, ama e valoriza a família genuína e faz tudo para cuidar, restaurar e fortalecer essa que é uma instituição divina e a base da igreja e da sociedade. E um dos ministérios que mais representa isso é o Kids Casa de Deus, cujo foco é ensinar e formar crianças no caminho do Senhor. A nossa igreja sempre se preocupou com a educação cristã das crianças. É lógico que com o passar do tempo, com a demanda, foi inovando, né? Então a cada geração, a cada tempo, houve a inovação do Ministério Kids. Mas o Ministério Kids, na verdade, na nossa igreja sempre existiu. Então hoje nós temos um ministério muito forte aqui na igreja, graças a Deus, tanto o pastor Jorge e agora o pastor Clóvis. O pastor Clóvis se preocupa por demais com as crianças, com a educação cristã das crianças, com o trabalho das crianças, né? Eu praticamente trabalho no Ministério de Ensino, né, da Educação Cristã, mas o meu forte é o Ministério Kids. Eu sei da importância da criança ser evangelizada desde pequenininha, é um solo fértil. E se nós não acolhermos essa criança, né? Se nós não resgatarmos essas crianças, ela vai ser acolhida aí fora. Então, nós temos muita preocupação. Então, aqui em nossa igreja, nós temos um Ministério Kids forte, com vários braços. Nós temos a escola bíblica, nós temos o culto Kids, aos domingos de manhã, domingo à noite. Nós temos evangelismo Kids, que é o EI. Nós temos a campanha, também, da mesma forma que tem a campanha para os adultos, nós temos a campanha para as crianças. E nós temos, assim, testemunhos maravilhosos das crianças ali na campanha, se derretendo na presença do Senhor, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, recebendo curas. Então, a gente vê o agir e o mover de Deus no Ministério Kids. É um trabalho fantástico, maravilhoso, que enche o nosso coração. Mas além desses, a Casa de Deus tem outros ministérios, como o Ministério da Família, o Ministério dos Jovens, o Ministério de Missões e Evangelismo e muitos outros. Todos inspirados pelo Espírito Santo e estabelecidos para abençoar e promover uma forte conexão entre você, sua família e Deus. Uma igreja em constante movimento e crescimento sempre precisa de pessoas para dedicar seus talentos ao reino. Mas ela não apenas incentiva, também se preocupa em potencializar, empoderar e ensinar seus membros a usar seus dons para servir com honra e excelência, porque é assim que Deus se agrada e merece. Você já percebeu a paixão e alegria com que os nossos voluntários nos servem? Eu aposto que você já chegou aqui na frente da igreja e foi recebido com muita alegria pelo nosso pessoal da recepção ou do Ágape, ou até mesmo pelo motorista de ônibus.
E eu acho que se você já foi um motorista de primeira viagem, já foi recebido por um dos nossos voluntários no estacionamento com aquela pergunta que traz tanta alegria e alívio: você gostaria que eu dirigisse e estacionasse o seu carro para você? Eu sei que eu já passei por isso. Então, os nossos voluntários são absolutamente incríveis, não é? Ou até mesmo recebendo as nossas crianças no Kids, para que nós possamos ter o maior conforto e liberdade possível para cultuar a Deus aqui em cima. Uau! E você também pode fazer parte disso. Os nossos líderes estão preparados com diferentes treinamentos para que você possa servir no valor da excelência. E excelência não é nada mais, nada menos do que fazer o melhor que você tem hoje, sempre visando que amanhã pode ser ainda muito melhor. Por que você não vem fazer parte deste ministério incrível e ser voluntário? No próximo e último episódio deste documentário, você vai entender a missão, o propósito e os sonhos para o futuro próximo da Casa de Deus. Seja em Deus.